Senhor seja derramado sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. A partir dos 3 anos, tá bom? Deus é bom. Deus é sempre bom. Querido, eu quero te falar uma coisa, te dar a oportunidade de você concordar. Deus é bom. Deus é sempre bom. Amém? Fala com quem está perto de você aí. Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra sobre as coisas. Beleza. Nós estamos na nossa conferência da família. Hoje é o último dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra e nós vamos terminar com uma ministração, com um jogral, uma dança e uma ministração, teatro sobre família e sobre aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco hoje. Eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, faz a tua palavra mais penetrante do que espada de 2 gumes, que ela chegue ao mais profundo dos corações e que ela separe, ó Deus, as verdades maravilhosas do Senhor e aquilo que o Senhor deseja compartilhar com cada coração. Vem com a tua revelação, vem com o teu poder, vem com a graça sobrenatural do Senhor e manifesta aqui, ó Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, revelando aos corações os segredos eternos que o Senhor deseja revelar. Em nome de Jesus. E toda forma de pensamento que se levanta contra o Senhor, que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, nós quebramos agora e trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, eu quero falar hoje, nessa noite, sobre a pessoa de Deus, em especial sobre paternidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história do Senhor, a história da Bíblia, ela está cheia de expressões e declarações que revelam que Deus é o nosso Pai. Mas eu quero olhar para você de uma forma diferenciada quando a gente fala disso, entendendo paternidade na ideia de Deus. Todos nós temos um conceito sobre paternidade, todos nós temos uma ideia, todos nós temos uma avaliação sobre o que é paternidade, sobre qual que é o papel de um pai, né? Ou pelo menos sobre qual que é o papel do que o pai deveria fazer. Todos nós temos esse conceito. Se você teve um pai presente, se você não teve esse pai presente, com a nossa história de vida, todos nós construímos uma perspectiva e uma avaliação de como a gente acha que deve ser um pai, né? Se eu perguntar aqui, várias pessoas vão dizer, ó, o pai precisa ser assim, ele precisa ser responsável, ele precisa ser cuidadoso, ele precisa ser, e talvez vocês iam falar várias coisas, iam dizer, o pai não pode ser desse jeito ou daquele outro jeito. Mas eu quero olhar com você de uma forma diferenciada para isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui um versículo bem pequeno, mas muito poderoso. Querido, quando Deus planejou a humanidade, quando Deus planejou o homem, sobre isso, quando Deus planejou,
planejou. Criou o homem, e do homem ele criou a mulher, e Adão, quando viu Eva, ele disse: uau! Que maravilha, Jesus! Que maravilha, papai! Sabe que é essa expressão que a Bíblia diz assim? Ele disse: essa será chamada varoa, porque do varão foi tomado, é osso dos meus ossos, né? Ela é parte de mim. É uma expressão lá que no original diz profunda. Adão, quando olhou Eva, ficou de boca aberta, babando, né? Arriou os 4 pneus e o estepe. Ele falou: eita! E ele faz essa declaração: esta será chamada mulher, porque do homem foi tomado, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? E Deus libera a bênção dele quando ele libera a bênção dele sobre a família. Então, Deus, desde o início, planejou família. Deus, desde o início, planejou que nós vivêssemos em família. A família foi uma instituição criada pelo Senhor. E dentro da família, Deus planejou alguns papéis. O primeiro papel que está ali é de esposo e esposa, né? Do homem e da mulher, do casal, que é o papel inicial e é o primeiro papel dentro da família. Mas Deus planejou junto com esse papel, o papel do pai e da mãe. Olha qual que é a declaração. Todo mundo aqui lembra lá da história, né, de Adão e Eva. Quando Adão viu Eva, ele falou: uau! Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Adão tinha pai? Fisicamente não. Deus foi quem o criou. Adão tinha mãe? Também não. Foi Deus quem o criou. Mas naquele momento Adão profetiza sobre a família, dizendo que parte da família é também pai e mãe. E quando Deus planejou a família, Ele planejou o pai, Ele planejou a mãe, porque isso revela quem Deus é. A ideia de Deus é que toda a obra do Senhor, que a presença do pai na casa, que a presença do pai na vida dos filhos, essa presença revelasse parte de quem é Deus, das características dele, da vontade dele, de como ele sonhou para ser, de como ele sonhou caminhar e fazer com as pessoas, para que as pessoas pudessem olhar para a vida do pai e ter ali uma ideia e um modelo e se sentissem seguras na presença de Deus. Efésios capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Para você entender, quando a Bíblia é traduzida, eles pegam um texto lá do original e eles vão traduzindo palavra por palavra e o sentido que está por trás daquela frase, né? Contextualizando aquilo que significava lá para o sentido para a gente, para ter sentido para a gente. Então, nós vamos achar várias traduções sobre este mesmo versículo. Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu queria que alguém lesse aí para mim, na sua tradução. Vamos achar aqui as diferentes versões. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade, tanto no céu quanto na terra.
Uau, essa é a versão que eu queria. Quais as outras versões que tem aí? Tem uma outra versão que diz assim: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Tem outra versão aí? Diga. Por causa disso, me coloco de joelho diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Bom, já deu para entender aqui, e eu quero trazer para você a essência da revelação que esse texto traz. Quando ele diz aqui assim, olha, toda a família toma o nome, tanto no céu quanto na terra. Queridos, a primeira coisa que você precisa entender aqui, existem coisas aqui que acontecem aqui no nosso mundo, e existem coisas que acontecem diante de Deus. As pessoas costumam perguntar assim, se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim aí? Quem já ouviu alguém perguntando assim? Se Deus é bom, por que acontece tanta coisa ruim? Porque Deus tem um plano perfeito. O plano perfeito dele se encontra no céu. O planejamento ideal de Deus para a minha vida, para a sua vida, para esse mundo que nós temos, encontra-se no céu. Mas nem sempre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que está no céu, ela acontece aqui na terra. Por quê? Porque as pessoas fazem as próprias escolhas. Esse texto está dizendo que toda família, seja no céu ou na terra, toma o nome dela vem do Senhor. Na tradução primeira que foi lida, diz assim: toda paternidade deriva de Deus. Eu vou dizer novamente, toda paternidade tem a sua origem em Deus. Qualquer expressão da paternidade revelada aqui na terra, através dos nossos pais, através dos homens, qualquer paternidade verdadeira, qualquer característica que você olha na vida do seu pai, você fala, puxa, isso aqui é um negócio que eu admiro, né? Todos nós somos falhos, mas às vezes você olha para a vida do seu pai, ou para a vida de alguém que é pai, que você conhece, e você olha e diz, uau, essa é uma característica que eu admiro, essa é uma característica que eu olho e digo assim, nossa, isso aqui é importante, isso aqui faz diferença. Olha para mim, querido, toda característica que revela a paternidade de Deus, que é manifestada através da paternidade aqui na terra, tem a sua origem em Deus. Deus é a origem de toda paternidade verdadeira. Deus é a origem de toda manifestação nesta terra que revela a paternidade, porque toda paternidade deriva de Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. Nós conhecemos a Deus na Trindade como Deus Pai. Quando Jesus foi nos ensinar a orar, perguntaram para Jesus e disseram assim, Jesus, nos ensina a orar? Os discípulos estavam caminhando com Jesus, falaram, Jesus, nos ensina a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou os discípulos a fazerem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que Jesus ensinou, quando eles falaram assim, por favor, me ensina a orar, Jesus começou dizendo assim, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é Pai. Você quer orar?
Você quer ter uma oração sincera, uma vida sincera? A primeira coisa que você precisa entender, disse Jesus, é que Deus é Pai. Toda paternidade verdadeira vem de Deus, tem a sua origem em Deus. Qualquer característica que você olhar na vida dos homens, da paternidade, que você olha e diz, é admirável, é uma coisa que eu gosto, eu vou dizer para você, tem a sua origem em Deus. E esta é a essência de quem Deus é, Deus Pai, o nosso Pai. Mas Deus planejou a nossa vida de uma maneira muito especial. Deus planejou com que nós vivêssemos aqui em comunidade. Quando Ele criou o homem, quando Ele criou Adão, quando Ele criou as pessoas, quando Ele criou Eva, Ele planejou a família para que dentro da família fosse refletido quem Ele é. Então Ele criou o Pai para que o Pai refletisse quem Deus Pai é e pudesse expressar a presença, a glória, o amor incondicional do Pai. A mãe, ou a mulher que ocupa esse lugar de mãe, tem ali as características, quando você olha para a vida da mulher e para as características da mulher, ela se alinha perfeitamente com o papel do Espírito Santo. O que o Espírito Santo vem fazer? Ele vem e ele consola, ele orienta, ele traz, às vezes, direção, ele tem o papel de reconhecer o pai, de ajudar o filho. Deus Filho, Jesus como Filho, Ele se submete inteiramente ao Pai, Ele se submete inteiramente ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ajudou Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi batizado no Espírito quando começou o ministério dele, e ele desenvolveu todo o ministério dele totalmente submisso ao Pai e ao Espírito, e nesse lugar depois ele foi e ele alcançou lugares ainda maiores. Quando Deus planejou a família, Ele planejou para que a família revelasse a presença dEle, a glória dEle, o amor dEle. Quando Ele planejou o Pai, Ele planejou para que o homem revelasse Deus Pai. E eu quero dizer uma coisa para você, por mais que a sua vida tenha situações difíceis, que ainda que você não tenha um pai presente, ou o seu pai já partiu, não mora mais com você, já partiu, ainda assim, Deus é Pai. E Ele está aqui para ser o seu papai, para ser aquele que cuida de você. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a história de homens de Deus, quando Deus escolheu Abraão, lá no início, Deus escolheu um homem para, através desse homem, criar uma nação. Mas qual a característica que se destacou na vida de Abraão, para Deus escolher Abraão e não escolher qualquer um dos outros milhares de possibilidades que Deus tinha? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 19, Deus diz assim: pois eu escolhi Abraão. E Deus começa a questionar e dizer assim: eu vou esconder alguma coisa a Abraão? E Deus diz no versículo 18 do capítulo 19: pois eu escolhi Abraão para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que conservem-se no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus está dizendo: olha, eu escolhi Abraão, porque Abraão vai ter condições de ensinar aos seus filhos o caminho que eu estou dando para ele.
o ensinamento e a revelação que eu estou dando para ele agora não vai morrer com ele. Ele vai ensinar para os seus filhos o caminho que eles precisam andar e as revelações que eu estou dando para ele. Isso faz parte do papel do pai, trazer direção, trazer orientação. Quando a palavra de Deus começa a descrever sobre isso, a Bíblia diz que quando Deus olha para a palavra, né, Jesus orienta dizendo, olha, você vai falar Pai Nosso. Quando Deus fala, Jesus fala ali sobre o Pai, o amor do Pai, ele pergunta, qual é o Pai que se o filho lhe pedir um peixe, no lugar vai dar uma cobra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir ovo, ele vai dar um escorpião para ele? Da mesma forma o Pai de vocês, se vocês lhe pedirem o Espírito Santo, ele vai dar a vocês o Espírito Santo. Deus começa a dizer, olha, eu sou esse Pai amoroso que cuida de você. E sabe, queridos, uma coisa que acontece, às vezes o nosso relacionamento, bom ou ruim, né, difícil ou fácil com o nosso Pai aqui na terra, atrapalha ou facilita o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade no relacionamento com o nosso Pai aqui na terra, que isso dificulta eu conseguir olhar e dizer assim, Deus me ama. Se o seu pai falhou nisso aqui, ou se você não percebe isso. Por outro lado, se o seu pai foi um pai, tem sido um pai ótimo, maravilhoso, isso facilita você entender que Deus te ama. A maneira como nós vivemos aqui, a nossa vida e o nosso relacionamento com os nossos pais, faz toda a diferença na maneira como nós vamos ver a Deus. Por isso, algumas pessoas têm tanta resistência. Quando você vai falar de Deus, ele diz, não, aqui, beleza, tá bom, mas é ele lá e eu aqui. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, é exatamente essa postura que às vezes a pessoa tem com o pai dela. Beleza, beleza, mas é ele lá e eu aqui. A maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais. Se você teve um pai presente, se você não teve um pai, se o seu pai está aqui, essa maneira como a gente traz esse convívio de dentro da família, influencia diretamente a maneira como você convive com Deus, como você se relaciona com Deus. E nós precisamos ser curados na nossa convivência, na nossa maneira de caminhar. Nós precisamos ser curados nos nossos relacionamentos com o Pai, com os nossos pais terrenos, para que isso restaure e me deixe livre para ter um relacionamento melhor com Deus. Talvez você olhe e diga assim, puxa pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Minha mãe, o povo usava antigamente uma expressão tipo assim, não tem nada a ver o pinguim com a geladeira. Né? Eu nunca entendi muito essa expressão, eu sempre pensava assim, mas pinguim tem tudo a ver com geladeira, né? Porque gosta de frio, a geladeira está ali. Mas as pessoas usavam, às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu vou dizer para você, está profundamente relacionado. A maneira como você convive, vive e caminha com seu pai, a experiência boa ou a experiência ruim que você teve com seu pai, influencia diretamente a maneira como você se relaciona com Deus. Por isso, nós precisamos ser restaurados na nossa identidade com Deus. Por isso existe uma investida sistêmica do inferno para destruir a família. Por isso existe uma investida concreta e constante para destruir a família. Por quê? Porque a família revela, é um lugar onde Deus se revela para as pessoas através dos pais. Deus se revela aos filhos através do pai, da mãe.
A paternidade, a maternidade revelada pelos seus pais revela a parte da essência de quem Deus é. A Bíblia diz que, qual é o pai aqui? Eu sou pai. Eu não pensaria duas vezes em dar minha vida por qualquer um dos meus filhos. Eu morreria por qualquer um deles, sem pensar meia vez. Foi isso que Deus fez por nós. Ele veio e morreu. O cuidado do Senhor. A Bíblia fala que o pai é aquele que precisa trazer provisão. Às vezes você está lá descansando, seu pai está trabalhando para trazer provisão para a sua casa. E tem que ser assim. Mas Isaías 64 diz assim, que desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando você espera em Deus, quando você confia em Deus, Deus trabalha a seu favor. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando você espera em Deus, Deus trabalha a seu favor. Sabe por quê? Porque Ele é seu Pai. Porque Ele deseja ser o seu Pai. Porque Ele deseja ocupar na sua vida esse lugar de pai. E sabe uma característica interessante na vida dos pais? É que o pai, eu vejo às vezes muitos pais dizendo assim, eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Deixa eu te falar, queridão. Você não será o melhor amigo do seu filho ou da sua filha, enquanto ele ainda estiver crescendo. Pode ser que lá na frente, quando ele amadureceu, se tornou um homem ou uma mulher de Deus, não for casado, você seja o melhor amigo ou a melhor amiga da sua filha ou do seu filho. Porque se for casado, o melhor amigo do seu filho ou da sua filha vai ser o marido ou a esposa dele. Mas eu vou ficar para trás? Vai. O melhor amigo do casal é o seu cônjuge. O melhor amigo da esposa é o marido. O melhor amigo do marido é a esposa. Pronto. Mas se o seu filho for maduro, crescido, adulto, aí você vai... Se você caminhou, você vai conseguir ser o melhor amigo dele ou ser um bom amigo dele. Mas na caminhada, enquanto ele é criança, enquanto ele é jovem, enquanto ele é adolescente, você precisa fazer uma escolha. Ou você é pai, ou você é o melhor amigo. Porque as duas coisas são incompatíveis. Porque tem hora que você vai ter que dizer assim, filho, não vai. Mas por quê? Porque não. Não tem a minha bênção, não vai fazer. Mas eu quero, tá bom. Lá na frente a gente volta nessa conversa, mas agora é não. Não tem jeito, não pode. Ou às vezes você vai ter que dizer assim, mas precisa fazer, vai ter que fazer e ponto. Porque o pai consegue olhar muito à frente. E em expressão de amor, ele traz o limite, ele traz a direção, ele traz a correção sobre a vida do filho, buscando alcançar que o seu filho se torne um homem, uma mulher maduro, cheio de Deus, cheio da graça de Deus, feliz, uma mulher de caráter, um homem de caráter e que vive na presença de Deus e que vive as coisas da maneira certa. Mas se você deseja isso, você vai ter que fazer opções agora difíceis para que eles entendam. E lá na frente eles vão olhar para você e dizer assim, obrigado, pai. Obrigado porque o senhor disse não. Muito obrigado porque o senhor insistiu comigo.
Muito obrigado que o senhor ralhou comigo, foi bravo, né? Mas Deus é esse Deus que nos corrige. Deus é esse Deus que não se deixa vencer pela sua chantagem. Tem muita gente tentando chantagear a Deus. Você já viu? Ó Deus, se o senhor me der, eu vou na igreja. Se o senhor não der, eu não vou. Se o senhor fizer assim, aí eu vou ser um bom menino, uma boa menina, aí eu vou fazer a coisa certa. Se o senhor não fizer, também não faço, não vou. E aí você fica tentando chantagear a Deus. Deus não se deixa ser chantageado, porque Deus é um Pai amoroso. Ele é um Deus precioso que cuida de você, que ama você, que vai fazer tudo que for preciso para que você seja protegido, seja guardado, para que você tenha um destino. Parte do papel do pai é trazer segurança, identidade e destino. Parte do papel do pai é trazer segurança para dentro da família, do contexto, da vida dos jovens, da vida da família. E o pai também coopera e ajuda trazendo direção para a vida das pessoas. É assim que Deus quer fazer na sua vida, trazer direção. Mas é importante que você entenda que não tem jeito. Se o nosso pai falhou com a gente, isso sempre vai nos deixar chateado. Se o nosso pai não foi presente, isso também vai nos deixar chateado. Se o nosso pai morreu, por algum motivo, né? Você ainda criança ou jovem, o seu pai morreu, foi embora, isso vai te deixar chateado. Isso vai deixar uma marca, porque em alguns momentos na nossa vida nós vamos dizer assim, puxa, tudo que eu queria era um pai para dizer para mim assim, ó, vamos lá, estou com você. Vamos lá, porque eu vou caminhar com você, vamos junto, filho. Só que estas marcas precisam ser curadas. Essas feridas precisam ser saradas, para que a gente consiga olhar para Deus e entender que Deus é o nosso Pai. Deus nos chamou para esse lugar aonde nós vamos nos dispor, aonde Ele quer restaurar a igreja dele. E sabe de uma coisa? Como ali na história do filho pródigo, todo mundo conhece a história do filho pródigo? Todo mundo conhece a história do filho pródigo? O filho estava lá, andando, caminhando, e ele falou com o pai assim, pai, ó, eu preciso da minha herança. E entenda, quando ele pedia a herança, era naquela época, para aquela cultura, uma afronta muito grande. Porque herança você recebe depois que o pai ou a pessoa que tem a propriedade morrer. Normalmente é assim. Na cultura lá judaica também era assim. Então, quando aquele filho pede a herança, ele estava dizendo assim, pai, se o senhor vivo ou morto, para mim está beleza. Eu quero é o dinheiro. Tinha, além de tudo, uma afronta, dizendo para o pai, olha pai, tá, eu vou viver minha vida separada do senhor. Continha ali um pouco da expressão dizendo assim, ó, se o senhor morrer, não vai fazer diferença. E aí aquele pai, apesar de toda essa coisa, ele divide a herança, ele dá a herança para o filho mais novo, que sai, gasta tudo, e depois lá naquele lugar distante o filho se arrepende, e ele volta arrependido diante do seu pai. E quando ele volta arrependido diante do pai, aonde ele encontra o pai?
de qual é a maneira que o pai dele se encontrava? Aguardando ele voltar. O pai estava, a Bíblia diz que de longe, o pai o avistou e o recebeu. O coração do pai é esse coração que ama e busca e se dispõe a receber, mesmo apesar das dificuldades, apesar dos erros, apesar da falha que você tenha cometido, que você tenha feito, apesar de tudo e qualquer coisa que possa ter passado na sua vida, do tão horrível foi sua postura diante de Deus, o Pai está ali pronto para receber. O quão terrível foi sua postura diante dos homens, o Pai está pronto para receber. Essa é a postura do Pai. Ele está pronto para receber você. Ele está pronto para receber a sua vida. Ele está pronto para acolher você. A Bíblia fala que esse filho, quando ele voltou, ele falou: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E o pai falou: de maneira nenhuma, traz uma roupa nova, porque a roupa dele está suja, mas ele vai se limpar. Traz uma sandália para colocar nos seus pés. Só naquela época, só os escravos habitualmente andavam descalços. Se a pessoa tinha alguma condição, ainda a pessoa usava sandália, ela usava um sapato. E o pai diz: traz um sapato, coloca um anel no dedo dele. Anel era sinal de identidade. Sabe, a gente não tem muito essa cultura no Brasil, mas antes tinha aquela coisa do anel da família. A pessoa olhava na mão de alguém e dizia: aquele anel é da família tal, aquele ali é filho do fulano. Toda família tinha um anel, que é sinal de autoridade. O pai disse para o filho: eu quero restaurar você do lugar de onde você saiu. O pai tem esse coração de restaurar. Esse é o coração do pai. E esse é o lugar que Deus quer trazer você hoje. Para que você entenda que apesar de todas as dificuldades que você teve com o seu pai aqui na terra, ou mesmo que você tenha tido um pai maravilhoso aqui, ainda assim, eu tenho certeza, ele falhou com você. Ainda assim, ficaram algumas lacunas que precisam ser preenchidas. E Deus quer ser esse pai na sua vida. Deus quer restaurar nesta geração a identidade, a paternidade. E sabe, queridos, entenda uma coisa: o pai ficou ali esperando o filho. O filho, quando ele sai, ele tinha rejeitado a paternidade do pai dele. Quando ele escolhe a herança dele, diz: aqui, eu vou embora. Cansei dessa vida aqui, não vou ficar a vida toda por conta do senhor, não. Ele rejeitou a paternidade do seu pai. Ele diz: eu não quero mais. Me libera que eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui, vida chata, coisa chata, negócio sem sentido. Aqui, estou com paciência para isso não, anda rápido, me libera. Foi esse o coração do filho. E ele disse para o pai, falou: olha, eu não quero mais essa paternidade sua. Pai, tá bom, já sei, agora para me dar o que eu preciso? Isso nunca aconteceu perto de ninguém como de vocês, mas era isso o que o filho pródigo estava falando com o pai. Vai falar de novo. Mas o pai, apesar disso, ele continuou amando e esperando. Mas paternidade é algo que você
precisa também querer. Paternidade é algo que você também precisa escolher. Você precisa escolher a paternidade de Deus. Tem gente que às vezes você precisa entender. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criatura dele. Que ele ama a todos da mesma maneira. Não tem alguém que Deus ama mais. Deus não ama mais o Alexandre do que a Carol. Deus não ama mais o fulano do que o ciclano. Deus ama todos da mesma maneira. Mas a Bíblia diz que todos somos criaturas suas. Aqueles que receberam a Jesus no seu coração, Deus deu a estes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você se torna filho quando você se arrepende dos seus pecados, pede Jesus para perdoar você, e você diz para ele: entra na minha vida. Você se torna filho nesse momento. E algumas pessoas se tornam filhos, recebem Jesus, são salvas, mas não experimentam da paternidade de Deus em nenhum momento na sua vida. Sabe por quê? Porque eles recebem a Deus como seu Salvador e não como seu Pai. Eles entendem e recebem a salvação que Jesus fez, mas não recebem a Deus Pai como Pai em suas vidas. Então eles ficam o tempo todo trabalhando para um Senhor. Eles são salvos, eles trabalham para Deus, eles fazem obra na igreja, eles caminham, mas não desfrutam da paternidade de Deus. Vou deixar com você, para você ler na sua casa, o texto de Lucas, capítulo 16, que é do filho pródigo. Quando o filho mais velho volta para casa e o filho mais novo está tendo uma festa, a Bíblia fala que o pai mandou fazer um churras daquele assim precioso, né? Churrascão rolando, o filho mais velho volta. Ele nem quis entrar, ele chama um empregado e diz assim: o que está rolando? Aí ele falou: seu irmão voltou de viagem, seu pai está fazendo uma festa para receber ele. E ele fica lá fora e falou: nem vou entrar em casa. O pai vai conversar com ele e ele diz para o pai: pai, esse cara gastou o dinheiro todo do senhor daquele jeito, fez, o senhor recebe ele assim? E aí ele diz assim: eu estava aqui o tempo inteiro e o senhor não me deu nem um cabrito para poder festejar com os meus amigos. E o pai diz para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Você não precisava de um cabrito, não. Você tem a boiada inteira. Você podia ter feito muito churrasco. Você podia ter celebrado com os seus amigos. Mas o coração do filho mais velho, ele ainda pensava como empregado e não como filho. Como alguém que queria lá, que servia, que ajudava, mas ele não entendia que tudo era do pai. E que o pai deu tudo para ele. Eu quero orar e depois nós vamos ter a peça, uma apresentação sobre isso e depois nós voltamos. Mas eu quero que você pense nisso. Deus tem sido para você seu pai? Ou ele é apenas seu salvador? O seu relacionamento com Deus, será que ele é influenciado pela maneira como você convive ou conviveu com seu pai? Certa vez, conversando com uma pessoa, a pessoa disse para mim assim: olha, está tudo jóia, mas eu fico esperando a hora que Deus vai puxar meu tapete. Todas as vezes que eu procurei o meu pai, ele disse: meu filho, vamos lá, vamos fazer, e depois na hora H ele puxava meu tapete,
e eu fiquei muitas vezes envergonhado. E agora, e esse irmão, pastor, está tudo dando certo, eu consegui um emprego, eu consegui estudar, eu estou conseguindo namorar, eu tenho uma pessoa que eu gosto, que eu quero casar, mas eu estou esperando o dia que eu vou chegar, vou amanhecer e falar assim, é tudo um sonho, deu, dá tudo errado. Estou esperando o dia que a minha namorada vai me chutar, que a minha noiva vai me chutar e falar, eu não quero você, que o meu patrão me manda embora, que eu perco a faculdade, porque ele estava nesse lugar, ainda esperando que Deus agisse com ele da mesma maneira que o seu pai agiu tantas vezes. Deus quer trazer cura para o seu coração. Deus quer trazer cura para a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Amém? Nesse tempo de ministração, vai chamar crianças ali para participarem também. Eu acho que os meninos têm uma expectativa em relação a isso. Mas eu quero orar com você, enquanto o pessoal se organiza para a gente poder caminhar nisso. Eu quero pedir a você que você ore agora. Coloque o seu Deus, coloque a sua vida diante de Deus. A sua vida tem sido influenciada por estas coisas? A maneira que você vive, a maneira que você faz, tem sido influenciada. Deus fale com você. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Então, quero dizer, seja sincero com você mesmo. A maneira como você se relaciona com Deus é influenciada pela seus pais. Seja sincero com você mesmo. Permita que o Senhor fale e seja totalmente transparente, porque Deus quer restaurar você nessa noite. Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele nessa noite. Deus quer fazer algo de muito especial na sua vida, curando as feridas, curando os corações, trazendo para você experiências profundas com Ele. Deus quer trazer para você experiências profundas com aquele que vive e reina. Aleluia. Aleluia. Amém.
minhas pernas já não têm forças, já não consigo andar na direção. Eu estou cego pelo meu próprio erro. Estou ferido pelas minhas mãos. Me carrega no colo, me chama de filho. Troca as minhas roupas que eu rasguei, procurei preencher meu coração, mas apenas cavei mais fundo a solidão. Já não compreendo os meus atos, o que eu jurava não fazer, agora eu faço. Decidi por mim mesmo minhas vontades, e essa vontade me trouxe aqui, porque minhas pernas já não têm forças, já não consigo andar na direção. Eu estou cego pelo meu próprio erro. Estou ferido pelas minhas mãos. Me carrega no colo, me chama de filho. Troca as minhas roupas que eu rasguei, procurei preencher meu coração, mas apenas cavei mais fundo a solidão.
Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bem, esse teatro nasceu do coração dos nossos irmãos, do Felipe e da Carol. E o Senhor trouxe a nós, e os meninos, e também aos restantes dos meninos, eles logo compraram essa ideia. E foi algo que nasceu no coração do Senhor e que rapidamente se desenvolveu. E a gente entendeu, teve um entendimento espiritual de que o Senhor tinha isso para hoje. Era esse o teatro, era essa a mensagem, era que Ele é o nosso caminho. Não adianta a gente querer buscar, nos preencher e ter todas as nossas coisas no mundo ou em qualquer outra coisa, na bebida, na droga, em qualquer outro lugar, porque tem um lugar que realmente nos preenche, tem um lugar que nós somos feitos para estar, que é no Senhor. Nós somos feitos para esse lugar de paternidade. Ele nos criou, Ele nos fez filhos, nós somos criatura dEle, da identidade dEle, segundo a imagem e semelhança dEle. Então nós somos feitos por uma coisa, nós somos feitos para Cristo. Que essa mensagem, que essa identidade, ela seja selada no seu coração. Você tem uma identidade, você foi feito para Cristo. Não procure em outros lugares aquilo que você já encontrou. Amém? Não procure em outros lugares aquilo que você já encontrou. Só Jesus é o caminho. Só Cristo é o caminho. Podem ficar por aqui, gente. Pode ficar sentado, senta aí no chão. Pode ficar por aqui, com essa carinha assim, pintada assim, do engano, né? Mas eu queria dizer para você, esse é um lugar e a oportunidade de você também escolher caminhar com Cristo. Essa é uma escolha pessoal. Eu queria dizer para você que essa é uma declaração de Jesus, que Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar o seu coração. Não converse agora, meninas aí, na coisa de trás, não se distraiam. Deus quer restaurar o seu. E hoje é um dia onde Deus quer alcançar a sua vida. Como a gente estava falando aqui antes, filho não é todo mundo que é filho de Deus. Filho é aquele que escolhe. É aquele que escolhe vir até Jesus. É aquele que escolhe, que entende que o seu pecado te afasta de Deus, mas você escolhe entregar a sua vida para Jesus. Filho é aquele que se arrepende dos seus pecados e diz assim: eu preciso de perdão, eu quero ser lavado no sangue de Jesus, eu quero ser perdoado. Deus, me perdoa, me lava com teu sangue, muda o meu coração. E eu quero hoje orar por aquelas pessoas que querem fazer essa decisão por Jesus. Porque Jesus já fez a decisão por você. O Pai já fez a decisão pela sua vida. E Jesus está hoje dando aquele grito de ordem. Hey! Sai, no nome de Jesus, eu estou aqui para restaurar você. Essa é a declaração de Jesus. Eu estou aqui para te restaurar. Eu queria que a gente orasse agora. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz assim, ó, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endurece o seu coração. Vem para o Senhor. Então feche os seus olhos. Queria que a gente orasse agora. Eu quero saber aqui, Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor libere graça, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação e salvação para as vidas em nome de Jesus. Que o Senhor traga libertação para os corações em nome de Jesus.
Deus, porque hoje é dia de restauração, hoje é dia de cura, hoje é dia de salvação. No nome de Jesus, eu oro agora trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, e você entende que você precisa vir para Jesus, você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu quero te convidar, eu quero fazer uma oração agora. Quero que todo mundo continue orando. Continue orando pelas pessoas que precisam disso. Mas se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, diz assim: olha, eu quero, eu escolho isso. Jesus, Ele morreu por você e Ele não teve vergonha de morrer ali na cruz por mim e por você. Não se envergonhe. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, se você quer Jesus na sua vida hoje, então levanta a sua mão e diz assim: Deus, eu quero. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Levanta a sua mão. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero ser salvo. Eu quero ter Deus como meu Pai. Eu quero ser filho de Deus. Se você precisa disso, se você quer isso, então esse é o momento. A palavra de Deus diz assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Todo mundo fecha os olhos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, faça esse sinal, levante a sua mão. Diga assim: Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Se você deseja, diga para Deus: Deus, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu preciso do Senhor. Preciso do Senhor na minha vida. Preciso do Senhor no meu coração. Jesus veio para alcançar e para trazer salvação para as nossas vidas. Para você que está nos ouvindo em casa, esse é o momento de ser restaurado. Oh, Deus. Senhor, alcança os corações. Senhor, alcança as vidas. Alcança as vidas no nome de Jesus. Deus, nós sabemos que hoje é dia de salvação. 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 Hoje é dia de vida. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de salvação. Aleluia, aleluia. Vem cá, princesa. Hoje é dia de salvação. Deus tem mais vidas para se render ao Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está falando com mais corações aqui, com mais pessoas. Permita que o Senhor continue falando com você. Talvez você está pensando no seu coração: puxa, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu vou perder muita coisa. Nada do que você acha que vai perder compara-se à oportunidade, à experiência de estar na presença de Deus. Nada do que você vai ou pode viver pode se comparar com a experiência de estar Ele como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Deus. Em nome de Jesus, essa é a oportunidade. Vem para esse lugar.
quero Jesus, eu quero o Senhor. Esse é o tempo do Senhor, de andar em Cristo, de estar com Ele, de viver com Ele, de caminhar com Ele. Essa é a hora. Em nome de Jesus. Oh Deus, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continue orando, querido. Esse é um momento de guerra. Esse é um momento onde o inferno não quer que as pessoas experimentem o Senhor, não quer que as pessoas vivam a presença do Senhor. Mas esse é um momento de salvação. Se você está ouvindo a voz do Espírito, o coração está queimando, essa é a hora de vir. Essa é a hora. Essa é a hora de você voltar para o Senhor e dizer: Deus, eu quero. Ainda não fez esse o tempo de você dizer: Jesus, eu quero, Senhor. É o tempo de você dizer: eu quero, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Esse é o tempo. Se você ouve o Espírito Santo hoje dizendo para você, se o seu coração está queimando, essa é a hora de você vir para o Senhor. Olha, não fica pensando no que as pessoas vão pensar sobre você. É Deus que ama você e Ele quer trazer você para esse lugar, para pertinho dEle, para relacionamento. Vem. Essa é a hora. Quando eu recebi Jesus no meu coração, eu tinha 4 anos de idade. Eu recebi o Senhor e Ele mudou a minha vida. E Ele falou comigo naquele dia que eu seria um pastor e um missionário. Eu tinha 4 anos e Deus cumpriu o propósito. Então Deus está fazendo obras maravilhosas hoje aqui. Aleluia. Esse é o tempo. Aleluia. Sabe de uma coisa que a palavra de Deus fala? Que quando alguém se arrepende, tem festa no céu. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando alguém se arrepende, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Aleluia. E hoje nós temos aqui pessoas que se arrependeram, crianças que entenderam e disseram: eu quero Jesus. E eu vou te dar a oportunidade de você ficar de pé e fazer uma algazarra, uma festa, gritar. Vem aqui, ora com eles. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Essa é uma obra maravilhosa. Ativo aqui assim, mas em todo mundo. Aleluia. Nós precisamos celebrar aquilo que Deus está fazendo. Ainda é tempo de ouvir o Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas revelações do Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado, Jesus, porque hoje é dia de salvação. Aleluia. Dia de celebrar a vitória que o Senhor teve naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque hoje é dia de vitória, onde Cristo venceu sobre a morte, onde Cristo venceu sobre a maldade, sobre o pecado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou. Aleluia. Não há
nada que Cristo não possa fazer, não há família que Cristo não possa restaurar, não há vida que não possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, não há situação impossível para o Pai, porque Ele venceu todas as etapas, Ele venceu todas as coisas. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Oh Deus, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Eu quero orar. Você hoje entende que você estava vendo o Senhor como Pai de uma maneira diferente, mas você quer receber a Deus como seu Pai. Eu quero orar por você. Se você precisa dessa restauração, eu quero te convidar para vir aqui à frente também. Nós queremos orar por você. Os meninos vão orar, os diáconos vão orar com você, ministrando para que você seja curado na sua identidade de filho. Sabe o que é maravilhoso, querido? Eu quero dizer para você, Deus pode num segundo te tirar do lugar de órfão, trazer para o lugar de filho. Deus pode num segundo te tirar do lugar de dor e te trazer para o lugar de cura. O Espírito Santo de Deus está curando nessa noite, curando os corações, curando as feridas. E se você tem dificuldade de olhar a Deus como experiência mais próxima contigo, mais junto do Senhor, essa é a hora. Sai do lugar, vem aqui à frente, vamos orar. Vamos orar. Esse é um tempo de cura, não se envergonhe. Deus está curando. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar a paternidade. O Senhor quer restaurar a maneira como Ele deseja que você o veja. Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele para um lugar ainda mais profundo, para um lugar ainda maior. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje trazendo a restauração que Ele precisa. Toda paternidade deriva de Deus, e Ele é aquele que vai restaurar você agora, que vai curar a sua vida, que vai liberar graça sobre o seu coração. Ele é aquele que nunca vai embora, Ele é aquele que nunca vai te abandonar, Ele é aquele que nunca vai deixar você para trás, Ele é aquele que nunca vai trazer para você uma palavra dura que vai ferir, que vai machucar, que vai magoar o seu coração. Ele é aquele que vai restaurar a sua vida. E hoje é dia de restauração. Senhor, em nome de Jesus, toma agora a vida de cada irmão nesse lugar. Restaura a paternidade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro que haja perdão, que haja liberação de perdão sobre os pais, que haja liberação de perdão sobre os pais, que haja liberação. Toda dor vai embora agora, em nome de Jesus. Toda dor seja arrancada desses corações, todas as feridas, todas as mágoas sejam agora arrancadas desses corações, pelo poder do nome de Jesus. Jesus e Yeshua cura, é aquele que te restaura, é aquele que forma o seu coração. Você vai orar agora liberando perdão para o seu pai.
liberando perdão para quem você precisa perdoar, para o seu pai, para a sua mãe. Você precisa liberar a vida dele, liberar perdão no seu coração. Agora ore liberando perdão. Jesus, eu perdoo. Deus, em nome de Jesus, eu libero perdão, eu libero graça, eu trago a palavra. Deus, eu quero receber o Senhor como meu Pai, não aquele que vai exigir, não aquele que vai me manipular, não aquele que vai fazer aqui as coisas como da maneira errada, mas aquele que vai cuidar de mim, aquele que vai me amar, aquele que vai me proteger, aquele que vai me ensinar as coisas da maneira certa. Continue orando no seu lugar, querido. Continue profetizando, continue ministrando. Aquele que vai trazer a restauração nos corações, aquele que vai andar comigo todos os dias, aquele que nunca vai embora, que nunca vai me deixar, que nunca vai para outro lugar. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos cura sobre os teus filhos, nós liberamos cura sobre esses corações, e nós liberamos paternidade. Recebe paternidade da parte de Deus. Filho, agora, em nome de Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu
teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Uma salva de palmas. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Nós te damos graça, Senhor, por esse dia. Nós te damos graça por esses momentos especiais. Quer falar? Aleluia. Querido, nós estamos aqui terminando a Conferência da Família 2022, aleluia. Tempo precioso, tem sido tempo de cura, tempo de restauração, tempo de mover sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por esse tempo? Quem foi abençoado aqui nesses dias? Amém. Ano que vem tem mais. E por falar em ano que vem, dia 28, 29 e 30 de abril e dia 1º de maio será o nosso acampamento. 28, 29 e 30 de maio e 1º de abril. Nosso acampamento. Já se programe, você receberá cenas dos próximos capítulos, nos próximos dias, para você já se programar, já incluir no seu 13º o pagamento de parte do acampamento. Deus tem coisas poderosas para fazer conosco nesses próximos anos, nesses próximos dias. Amém? Aleluia. Que a graça, que o poder, que a unção do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre a sua vida e que Deus te faça caminhar em vitória na presença dEle, em nome de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe, seja abençoado, amém.